Jesus disse com todas as letras: sejam perfeitos como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Isso está em Mateus 5,48. Não é uma sugestão, é um mandamento direto. Mas então, por que tantos cristãos dizem que Deus não espera que sejamos perfeitos? Será que estão ignorando as palavras de Jesus? Será que não entenderam o que ele quis dizer? Ou existe algo mais profundo por trás desse aparente contraste? Fica comigo até o fim, porque essa revelação vai mexer com sua fé. E lembra, aqui tem vídeo novo todo dia. Quando Jesus disse, sede perfeitos, ele estava encerrando uma das partes mais radicais do Sermão do Monte. O mesmo sermão onde ele diz que não basta não matar, mas que até o ódio no coração já é pecado. Que não basta não cometer adultério, mas que o olhar impuro já contamina. Nesse contexto, ele nos chama a uma justiça que vai muito além da aparência externa. Então, vem o golpe final. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essa frase, dita por alguém que falava com autoridade divina, soa impossível aos nossos ouvidos humanos. E talvez esse seja o ponto. Jesus não estava estabelecendo uma meta acessível pela força humana, mas revelando o padrão divino inegociável. Ele está dizendo, o padrão de Deus é Ele mesmo, a perfeição dele, a santidade dele. Isso derruba qualquer tentativa de justiça própria e nos coloca diante de uma verdade inevitável. Ninguém alcança esse padrão sem ajuda sobrenatural. Essa perfeição não é uma escada, é uma parede lisa e ninguém sobe sozinho. Diante dessa ordem impossível, surgem as reações humanas mais comuns. Muitos tentam suavizar as palavras de Jesus. Dizem, ele quis dizer que devemos tentar ser melhores. Ou então, Jesus só queria nos mostrar que somos pecadores e precisamos de graça. E embora haja verdade nessas interpretações, nenhuma delas anula o peso literal das palavras que ele escolheu. O verbo usado é um imperativo. Sejam. Isso não é uma ideia abstrata, é um chamado direto. Só que aqui acontece o conflito. Como reconciliar essa ordem com nossa realidade de falhas, quedas e limitações? É aí que muitos cristãos dizem, Deus não espera que sejamos perfeitos. Não por rebeldia, mas por desespero. Porque olham para si mesmos e veem o abismo entre o que são e o que deveriam ser. Então, como não conseguem alcançar, preferem redefinir o alvo. Mas o alvo continua sendo o mesmo. O problema não está no padrão, está na forma de alcançá-lo. E é aqui que a graça entra em cena. A Bíblia não esconde que o padrão de Deus é a perfeição, mas também revela que a única forma de alcançá-la é através dele mesmo. Em Hebreus 10:14 está escrito, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, é Cristo quem nos aperfeiçoa. A perfeição exigida por Deus é cumprida por meio da justiça de Cristo imputada a nós. Romanos 3:23-24 também reforça que todos pecaram, mas são justificados gratuitamente pela graça. A perfeição, de Mateus 5:48, não é um convite a uma performance religiosa, mas um chamado à dependência radical de Cristo. Só Ele viveu essa perfeição. Só Ele pode compartilhá-la conosco. E isso não é uma desculpa para viver no pecado, mas um impulso para buscarmos uma transformação real dia após dia. Ser perfeito, então, não é fingir não errar, mas se render a um processo contínuo de santificação. Um processo que tem um ponto de partida na cruz, mas que segue até a eternidade. Quem caminha com Jesus não está isento de quedas, mas também não pode se acomodar nelas. Há uma tensão entre o já e o ainda não da vida cristã.
Já fomos justificados, mas ainda estamos sendo santificados. Já temos a justiça de Cristo sobre nós, mas ainda estamos sendo transformados à imagem dele. Segundo Coríntios 3:18 diz que somos transformados de glória em glória. Isso é progresso espiritual, é Deus nos aperfeiçoando, nos moldando. Então, quando um cristão diz que Deus não espera que sejamos perfeitos, talvez o que ele esteja tentando expressar é que Deus conhece nosso processo. Mas isso não anula a verdade de Mateus 5:48. A perfeição é o destino, o caminho é Cristo, e cada dia é uma etapa. Não é sobre conquistar méritos, mas sobre se submeter à obra do Espírito. E o mais poderoso disso tudo é que Deus, mesmo vendo nossa imperfeição, escolheu habitar em nós. Ele não espera a perfeição para começar a agir, ele começa a agir e aí nos aperfeiçoa. Jesus nunca disse que seria fácil, mas também nunca disse que estaríamos sozinhos. Quando ele manda sermos perfeitos como o Pai, ele já sabia que isso seria impossível sem ele. E é exatamente por isso que ele veio, para viver a vida perfeita em nosso lugar, para morrer a morte que merecíamos e para ressuscitar e nos capacitar com seu Espírito. A frase "Deus não espera que sejamos perfeitos" pode parecer piedosa, mas se for usada como desculpa para uma vida relaxada espiritualmente, se torna perigosa. A verdade bíblica é que Deus nos chama à perfeição, nos dá os meios para buscá-la e caminha conosco até que ela se complete. Filipenses 1:6 declara: "Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus." Isso é promessa, isso é direção e isso é esperança. Por isso, não minimize o chamado à perfeição, nem se desespere por ainda não tê-la alcançado. Apenas continue andando, olhando para Cristo, porque nele já somos mais do que imperfeitos, somos filhos em construção.